Na Bíblia das Testemunhas de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo, quando a palavra diz, a palavra era um Deus, é porque ele sabe que a palavra é Cristo. Porque a Bíblia diz que, em João 1,14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo é a palavra. Então a palavra é Cristo. E Cristo, sendo a palavra, se fez homem e habitou entre nós. Então, quando diz aqui João, e o verbo estava com Deus, que significa a palavra estava com Deus, aí ele bota com D minúsculo para diminuir a divindade de Cristo. Sempre as testemunhas de Jeová, ele pega tudo aquilo que fala sobre Cristo, ele vai totalmente diminuir para dizer que Cristo é um Deus menor do que o Pai. Para as testemunhas de Jeová, eles não adoram a Cristo, porque ele diz que só Jeová deve ser adorado. Para a testemunha de Jeová, Cristo foi criado. Cristo não é eterno. Para a testemunha de Jeová, Jesus é Miguel. Então, Miguel é um anjo. Então, Jesus, ele é Miguel, é um anjo. Para a testemunha de Jeová, Jesus é um Deus, mas não é um Deus todo-poderoso. Só um Deus todo-poderoso é Jeová, ok? Então, ele quer diminuir a divindade de Cristo. Sempre coloca Cristo abaixo de Jeová. Mas analisando esse texto, primeiro, João 1,3 diz assim, João 3, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele, e da parte dele, nem mesmo uma só coisa veio a existir. Através de quem? Jesus Cristo. A testemunha de Jeová, ele crê que tudo foi criado através de Cristo. O céu, a estrela, o mundo, tudo foi criado através de Cristo. Agora, o que ele faz para diminuir Cristo? Ele diz aqui que Cristo é o Criador, mas Jeová é o arquiteto e Jesus é o mestre de obra. Significa que Jeová, Deus, a ordenança, e Jesus é o executor que fez o céu e a terra. Então, quando ele disse aí que quem criou o mundo foi Jeová e Cristo foi o mestre de obra. Através de Cristo foi criado tudo, mas Jeová é o arquiteto. Quando ele coloca essa palavra arquiteto e Jesus é o mestre de obra, significa que ele quer diminuir Cristo novamente. Por quê? Quem é maior, o mestre de obra ou o arquiteto? Quando você faz essa pergunta, quem é maior, o arquiteto ou o mestre de obra? Lógico, quem é maior é o mestre, é o arquiteto. Porque o arquiteto é que dá as ordens, a ordenança, e o mestre de obra que ele executa, que ele faz, ok? Então significa que ele quer dizer que Cristo se torna menor do que Jeová, porque Jeová é o arquiteto e Cristo, ele é o mestre de obra. Então, mais uma vez, ele quer diminuir Cristo. Por quê? Para as testemunhas de Jeová, ele crê que só existe um único Deus verdadeiro, é Jeová. Cristo, ele é Deus, mas não é igual ao Pai. Quando lá em João capítulo 14, versículo 28, ele diz assim, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, o Pai é maior do que eu, ok? Agora, analisando, vamos refutar as testemunhas de Jeová. Primeiro, quando João capítulo 1:1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a palavra significa o verbo. Então o verbo era Deus significava que a palavra era Deus, ele coloca um D minúsculo. Se é um Deus minúsculo, então existe um Deus maior, existe um Deus menor. Existe um Deus que foi criado, existe um Deus que é eterno. Existe um Deus que é todo poderoso, existe um Deus que é menos poderoso. Ok? Então significa que existe dois deuses para as testemunhas de Jeová. Um Deus maior, um Deus menor. Então as testemunhas de Jeová, ele é politeísmo. O que é politeísmo? Crer que existe mais de um Deus, se torna politeísmo. Mas a Bíblia Sagrada fala de monoteísmo. Significa um único Deus, monoteísmo. E nós cremos no monoteísmo, que significa um único Deus. Amém? Agora o que nós cremos é que existe um único Deus na divindade. Personalidade, três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Agora nós cremos três pessoas distintas, porque lá em João capítulo 1,
versículo que o verbo estava com Deus, então existem duas pessoas aí. E a Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então o Pai envia o Filho. Como nós vemos que também lá em João capítulo 14, versículo 16, Jesus diz assim, eu vou para o Pai. Olha, se ele é o Pai, eu vou para eu mesmo? Não. Ele disse, eu vou para o Pai, enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então mostra aí as três pessoas da divindade que nós cremos. Só que nós não cremos em três deuses. Nós cremos no único Deus, na divindade, mas três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, ok? Lá em João capítulo 6, versículo 38, Jesus diz assim, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem enviou ele? Ele mesmo? Não. Ele veio fazer a vontade dele mesmo? Não, veio fazer a vontade do Pai. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 24, Jesus diz assim, 26, Jesus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos está no plural. Então nós vemos que é mais de uma pessoa, mas nós cremos que na divindade é o único. Personalidade é mais de uma pessoa, ok? Agora Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz, ouviu Israel, o Senhor é o único Deus. Então é na divindade, é o único. Personalidade, três pessoas distintas, ok? Mas analisando esse texto aqui, João 1:1, então, a testemunha de Jeová é politeísmo, crê mais de um Deus. Segundo, Jesus é o Criador, então eles creem que Jeová é Criador, Jesus é Criador. Só que Jeová é o arquiteto, Jesus é o mestre de obra. Então existe dois criadores que fez o céu e a terra, porque existe o arquiteto e o mestre de obra. Mas vamos lá, Isaías capítulo 44, versículo 24, respondendo se foi dois, o arquiteto e o mestre de obra que é Jesus. O arquiteto é Jeová. Só que Isaías capítulo 44, versículo 24 diz assim, assim diz Jeová, ok? Assim diz Jeová, teu resgatou, aquele que formou desde o ventre, eu, Jeová, faço tudo sozinho. Então Jeová não está dizendo, eu e o mestre de obra Jesus criou o céu e a terra. Não. Jeová está dizendo, faço tudo sozinho, estendei o céu por mim mesmo e estenderei a terra. Quem estava comigo? Então faz uma pergunta, quem é que estava comigo? Então está mostrando aqui que Jeová estava sozinho. Agora a pergunta é, para os testemunhos de Jeová, se Jeová é o arquiteto e Jesus é o mestre de obra, e Jeová e Jesus criou o céu e a terra, Jeová está dizendo em Isaías capítulo 44, versículo 24, que sozinho ele criou o céu e a terra. Quem estava comigo na criação? Esta é a pergunta que eu deixo para a testemunha de Jeová, ok? Quem é que estava com Deus na criação, com Jeová na criação? Ele está dizendo que está sozinho. Como é que ele pode ser o arquiteto e Jesus é o mestre de obra e os dois criou, ok? Para a testemunha de Jeová que não crê na divindade, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa na divindade. Agora, na personalidade, é três pessoas distintas, ok? Nós cremos na divindade única e na personalidade, três pessoas distintas. Para quem não entende, lógico, essa questão, vou trazer só um exemplo para aqueles que não têm essa questão. Você pega um ovo, separa gema, clara e casca. A pergunta que se faz é, a gema é clara? Não. A clara é a casca? Não. A casca é a gema? Também não. Juntando os três, é três ovos? Não. É um ovo. Então, é o que nós podemos entender para aqueles que não têm conhecimento para entender essa questão. Então, quando você separa os três, casca, gema e clara, todos três tem uma é casca, uma é gema e outra é clara. Não pode ser a clara ser a gema ser a clara. Mas juntando os três, não pode ser três ovos. Significa um ovo só, ok? Mas nós cremos na divindade, um único Deus e personalidade, três pessoas distintas. Jesus não é o Pai, Jesus não é o Espírito Santo não é o Pai, ok? Então, na criação, todos três cria junto, porque nós cremos na divindade, os três unidos, os três é igual na sua função, ok? Mas para o testemunho de Jeová, ele não crê. Ele crê que são dois deuses. Aí está o problema. São politeísmo, ok?
Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra